No Salmo de número 14. Salmo 14 é o salmo que será exposto nesta noite. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Ó Deus, bendito, a tua palavra mais uma vez está aberta e rogo a ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e me uses para o louvor da glória do teu nome no ensino da tua palavra. Dá-me graça, intrepidez, vigor, sobretudo espiritual, e fala, ó Deus, com o teu povo. Que todos possam estar atentos à breve exposição da tua verdade nesta noite. É o que nós te pedimos, é o que clamo a ti, em nome de Cristo. Amém. Nós encontramos por aí, e parece que nos últimos dias tem se tornado mais comum ou popular, aquilo que chamam de ateísmo, ou um ateísmo teórico, um ateísmo conceitual de muitos por aí, que vão tentar, de alguma forma, negar a existência de Deus. Eles vão tentar se utilizar da ciência para negar a Deus, eles vão tentar se utilizar de várias coisas neste mundo para, de alguma forma, tentar dizer que Deus não existe. É interessante notarmos que o problema deles é com Deus em particular, nos parece. Porque, em geral, eles não vivem combatendo os falsos deuses promovidos pelas outras falsas religiões. O foco principal daqueles que são ateus teóricos é o Deus verdadeiro, o único devido verdadeiro Deus que nós servimos. Mas muitos, por aí, têm se declarado ateu. Há também o que nós chamamos de ateísmo prático. É aquela ideia de você crer em Deus, declarar com os seus lábios que crê no Senhor, mas com a sua própria vida você nega a existência de Deus. Ou você deseja que Deus não exista, para que você então dê espaço e largas aos seus próprios interesses e ao seu próprio pecado. Quando nós olhamos, irmãos, para este salmo, nós encontraremos o salmista Davi, mais uma vez, aquele que escreveu este salmo, como título aí inspirado nos diz ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ele vai nos declarar aqui a realidade da miséria que se encontra no mundo, a miséria que se encontra no homem, e isso como fruto da própria incredulidade ou da própria negação de Deus por parte de muitos, que tentavam então, de algum modo, negar que Deus existe para dar espaço a todo tipo de corrupção. Ele vai nos mostrar, irmãos, aqui que, de fato, os homens estão num estado de pecado e miséria, e todos eles carecem de um Redentor. Todos eles carecem da salvação que vem de Sião. Tanto o ateu teórico quanto o ateu prático carecem da salvação que só podem vir de Deus. Ele então, irmãos, vai nos começar dizendo aqui, inicialmente, com a declaração clara do caráter da miséria destes homens. Ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Perceba, o texto nos diz diretamente, a tradução é uma tradução adequada, não? Ele diz o insensato no seu coração, mas poderia ser, diz o
tolo no seu coração. Ele vai dizer então no íntimo. Alguns vão dizer, é possível que essas pessoas não falassem com a boca de fato dizendo não a Deus, rejeitamos o Senhor. Mas eles nutriam essa realidade, essa negação, essa rejeição no seu próprio íntimo. O que se entende, irmãos, é que provavelmente, primariamente, o salmista Davi está se referindo àqueles que estavam e eram de dentro do próprio povo, mais uma vez. Homens maus no meio do povo do Senhor. Homens corruptos que viviam ali e que negavam então, dizendo não a Deus. E eles falavam isso em meio à imensidão da tolice deles. Então percebam, irmãos, a declaração de que não há Deus é a declaração que nutre no coração e pode ser expressa pelos lábios de muitos, mas trata-se então de insensatez, trata-se de loucura, trata-se de uma verdadeira tolice. E não é, irmãos, que eles sejam ignorantes, não. Quando falamos que os homens são tolos, há como tantos ateus conceituados, estudados, inteligentes, bastante. Não é que eles são ignorantes no que diz respeito ao conhecimento, mas eles realmente são insensatos e tolos por tentarem, de alguma forma, na sua loucura, negar a existência de Deus. E nós sabemos, irmãos, que por mais que eles tentem negar, não existe ateísmo de fato. O que esses homens tentam fazer é subjugar, é abafar, é tentar então lançar para o lado o fato de que Deus existe e então ficam de todas as formas tentando rejeitar, negar, abafar, deixar de lado aquilo que as suas próprias consciências declaram para ele de que Deus de fato existe. Mas eles vão então negar teoricamente, por razões várias nos seus próprios corações. Essa declaração com os lábios por parte de muitos vem do seu coração, que se encontra corrupto. Eles são verdadeiros tolos. Enquanto imaginam que nós somos insensatos e tolos, por declararmos que cremos naquele que é o Deus vivo e verdadeiro, ainda que eles digam isso do alto das suas cátedras, há um Senhor que diz: no alto e sublime trono, que o verdadeiro insensato e tolo são aqueles que tentam negar Deus. Mas há um problema também, que o Salmo ele está, provavelmente, irmãos, se dirigindo primeiramente ao que nós chamamos de ateísmo prático. Pessoas que estavam envolvidos, de algum modo, talvez, com a religião, no meio do povo do Senhor, que no seu coração negavam Deus. E negavam Deus, como mencionei, não necessariamente declarando com os seus lábios, mas a revelação de que eles negavam a Deus e diziam não há Deus, se evidenciava com muito mais clareza no modo que eles viviam. Por que razão, então, aqueles homens diziam não há Deus? Por que razão muitos em nossos dias dizem não há Deus? E a razão, irmãos, o salmista vai nos mostrar. Verso 1 ainda. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Davi começa então a nos descrever. Por que razão, então, os homens tentam negar a existência de Deus? Para que possam dar largas espaço à prática da iniquidade e da corrupção. O texto nos diz: corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Tentar então deixar Deus de lado, tentar então rejeitar a existência de Deus, ainda que estejam conscientes do fato de que Deus existe, é para que eles possam pecar livremente sem ter alguém que os julgue, sem ter alguém que os reprove. E então, quando não há quem me julgue, não há lei estabelecida que me reprove, então, pequemos. Não há quem possa, então, trazer algum tipo de sanção sobre mim,
vindo contra mim, então eu vou poder enfiar a cara de fato no pecado. Então, é uma consequência direta da negação de Deus ou da incredulidade no coração de muitos, do pecado de um coração cauterizado pela iniquidade, que leva então os homens a declararem isso para que possam então fazer aquilo que é do próprio interesse deles. Porque eles querem meter a cara em todo tipo de corrupção e praticar todo tipo de coisas abomináveis ao Senhor. E então a declaração sobre eles é: não há quem faça o bem. Não é que eles não fazem algum tipo de coisa que seja boa. Por vezes, o homem mau daqueles dias e dos nossos dias fazem algo que é bom para aqueles que estão ao seu redor. Mas, irmãos, aquilo que eles fazem de modo algum está alinhado com aquilo que é o real caráter deles. Eles não são bons, eles são corruptos e, portanto, não fazem o bem. Esse é o estado miserável e decadente do homem depravado. Perceba então que isso é algo que os homens fazem, podem não abrir a boca para dizer, mas no seu coração negam e com a sua prática revelam a rejeição de Deus. E por mais que eles pensem que talvez o Senhor não contemple tais coisas, o texto nos dirá, irmãos, que tanto o ateu teórico como o ateu prático tem alguém que olha para ele. O texto nos diz no verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Conclusão: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só, ele vai nos descrever agora o Senhor como que estando nos céus. Dos céus olha o Senhor. E ele vai usar aqui uma linguagem antropomórfica. Ele vai atribuir a Deus membros humanos. É o que nós chamamos de antropomorfismo. É atribuir ao Senhor membros humanos que ele não possui. Deus é espírito. Mas muitas vezes a Escritura diz os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. Como assim, se ele é espírito? É uma linguagem de acomodação para que possamos entender as ações de Deus. É como se ele ilustrasse algo para fazer com que pessoas tão frágeis na sua compreensão possam entender aquilo que ele está fazendo. O que acontece aqui é semelhante àquilo que aconteceu na Torre de Babel. O Senhor, ele olhou para ver o que se passava então sobre a terra. Quando estava sendo promovido todo tipo de rebelião, revolta e iniquidade contra o Senhor. Então o Senhor Deus Yahvé, o Senhor Deus do pacto, o Senhor Deus soberano, o Senhor Deus todo-poderoso, o Senhor Deus eterno e infinito, independente, autossuficiente, é aquele então que olha dos céus, diz o Salmo. E ele então vai olhar para os filhos dos homens, todas as pessoas. Está se dirige, se referindo ao mundo, aos homens todos então. Ele é aquele que olha dos céus, ele olha para os filhos dos homens, homens comuns, e ele vai como que procurar. Ele quer ver se há quem entenda, quem tem algum tipo de conhecimento reto, bom, ajustado, em conformidade com a sua verdade, e ele vai então procurar se há quem busque ao Senhor Deus. Então, veja só que é o Senhor mesmo quem declara esse tipo de ação. E imagine você, então, o Senhor perscrutando todas as coisas e perscrutando o mundo, mas não somente externamente, irmãos, ele perscrutando internamente o coração dos homens. Quem, irmãos, poderia ou poderá escapar desse ato de Deus
de sondar, de vasculhar, de olhar, de contemplar os homens. Fato, irmãos, e nós sabemos, é que absolutamente ninguém jamais conseguiria esconder de Deus a sua real condição. O Senhor então vai buscar, Ele vai tentar sondar entre os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que busque a Deus. E Ele pode então dar um veredito, Ele pode então dar uma declaração cabal, final, absoluta sobre a realidade dos homens. Qual então é a conclusão de Deus? Ele vai nos dizer, irmãos, que todos, absolutamente todos, sem exceção, se extraviaram, ou seja, saíram do caminho, se desviaram, e juntamente todos, absolutamente todos, se corromperam com a iniquidade, com o pecado, com o mal, com a perversidade, e então não há, sem exceção nenhum, que faça o bem, não há um homem sequer que faça o bem. Não há um justo sequer. Quem diz isso, irmãos, é o próprio Senhor que julga e declara. Quem pode contestar a declaração desse Deus, que é absolutamente diferente dos homens em nossos dias, quando julgam causas, investigam as condições dos homens e muitas vezes o resultado e conclusão, as declarações com respeito aos homens são declarações desviadas, erradas, equivocadas, julgamentos que não são adequados, apropriados, não condizem com a realidade e a condição dos homens. Mas podemos dizer o mesmo sobre Deus? Deus, irmãos, Ele é absolutamente justo. O Senhor é absolutamente santo. E como várias vezes pude dizer aqui, a sua absoluta santidade nunca, jamais permitirá que Ele julgue de um modo que seja inapropriado. Ele vai realmente expor a condição decadente do homem. E Ele nos apresenta a realidade de que os homens todos, sem exceção, são absolutamente depravados. Aqui nos é apresentada então a depravação total do homem. Esta é a condição daqueles que não conhecem a Deus. Esta era a nossa condição antes de nos voltarmos para Deus, graças à bendita obra do Senhor Jesus Cristo e da operação do seu Santo Espírito em nosso coração, mas estávamos nesta descrição precisamente. O Senhor contempla. Mas é interessante, irmãos, alguns vão entender que a referência aqui do salmista é unicamente aqueles que eram inimigos do povo do Senhor ali naqueles dias e que eles eram os corruptos. O texto se dirige a eles particularmente e não ao mundo em geral. Mas a realidade, irmãos, e como é maravilhoso contemplarmos a verdade de Deus revelada na Escritura do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo vai se utilizar desse salmo. E nós lemos aqui hoje. Romanos capítulo de número 3. O que é que diz Romanos capítulo de número 3, a partir do verso 9? O apóstolo Paulo, irmão, se utilizará deste salmo e vai falar sobre a corrupção, não de uma nação, não de um povo simplesmente, mas de todo o mundo. Ele diz, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem em engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Depravados todos. O Senhor, então, irmãos, Ele vai nos mostrar, e o apóstolo Paulo, confirmando o que diz o Salmo de número 14, nos declarará uma verdade que nós nunca, jamais devemos omitir dos homens. Quando nós nos encontramos com tantos por aí, e eles precisam entender aquilo, ou aquele que é o seu real estado, eles são maus. Por mais que tenham ou pratiquem, por vezes, atos de bondade, eles são perversos. Se encontram numa condição em que só há, de fato, perversidade e nada que façam, por mais que sejam boas obras para alguém, é agradável a Deus. E nós precisamos, irmãos, entender como o salmista, que nós precisamos entender, sobretudo, aprendendo com o próprio Deus, que esses homens no mundo precisam realmente saber da miséria em que eles se encontram. Precisam realmente entender qual a enfermidade que eles têm. Precisam realmente compreender que, por mais que tentem dizer que creem em Deus, mas vivem como não crendo, ou por mais que tentem dizer, abrindo os seus lábios e falando não há Deus, eles devem ouvir a declaração do próprio Senhor sobre a miséria que estão, para que possam então encontrar o remédio necessário para a condição desgraçada que se vêem. São poucos aqueles que estarão dispostos a falar o que Deus diz com respeito ao homem e aquilo que o próprio apóstolo Paulo declara também. As pessoas estão muito mais inclinadas a tentar dizer, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. As pessoas estão mais interessadas em dizer, você é uma pessoa muito boa, muito bacana, você é muito especial, Jesus te ama. Muito mais inclinadas a dizer isso. Isso nas nossas conversas pelas ruas, nos nossos métodos e abordagens de evangelismo, de testemunho da palavra. Mas, irmãos, o homem precisa realmente saber como ele está. Assim como é necessário que um médico declare a nossa real condição, e declarando, identificando a nossa real condição de saúde, para que ele possa então dar o remédio necessário para tratar aquela enfermidade, é necessário que o homem saiba que ele está no fundo do poço, que ele está com uma doença terrível que o levará à morte, e uma doença espiritual. E ao compreender esta realidade da sua depravação, ele então será alguém que poderá voltar os seus olhos para aquele que é o remédio. E nós sabemos, o remédio é Cristo. Mas como os homens saberão desta realidade? E como saberíamos dessas realidades se a Escritura não nos ensinasse essa verdade do início ao fim da Escritura? E como eles saberão se nós não formos fiéis a Deus ao declarar o real estado do homem? Irmãos, esta era a minha e a sua condição. Nós éramos completamente depravados, completamente interessados naquilo que é mal. Esse foi o estado em que o homem caiu. A pergunta 25 do Catecismo Maior nos ensinou isso. O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto
a todo o bem. Incapaz e indisposto a todo o bem espiritual e inclinado a todo o mal. E isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais na vida do homem ímpio e ainda, irmãos, há resquícios dessa depravação em que nós nos encontrávamos quando nós pecamos contra o nosso Senhor. O homem mau, que por mais que mau ele seja, há uma consciência que o acusa e ele sabe. Ele sabe quando ele transgride, ele sabe quando ele peca, ele sabe que faz o que é errado. E ele quer então, agora, fazer valer os seus próprios interesses, ele quer então se mergulhar em tudo aquilo que é mal, mas como ele fará isso se existir alguém que o condene? Qual o caminho então? Eu vou tentar negar Deus. É o que muitas vezes nós podemos cair nesse mesmo pecado, nessa mesma tentação. É como mencionei, irmãos. Talvez seja pior que o ateísmo teórico, que não existe. Não existe ateu de verdade. Seja o ateísmo prático, que é provavelmente o que o salmista está falando, sobretudo aqui. É quando você abre os seus lábios e declara: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado. Você declara o credo todo. Você olha para a pergunta do breve catecismo e diz: o que Deus é? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Você diz: este é o Deus em quem eu creio. Este é o Senhor soberano sobre o mundo. Ele deixou a sua lei para vivermos. Mas então, isso é o que está nos nossos lábios. Mas no íntimo do nosso coração há uma negação de Deus. E ela acaba se expressando na vida. É quando nós vivemos como se Deus não existisse. E é exatamente o que esses homens aqui desejam. Os homens descritos pelo salmista Davi eu sei que Deus existe, mas eu quero que Ele não exista, para que eu possa então viver segundo a minha própria lei. Quando você não se sujeita então à lei de Deus, negando-o, você se sujeita a alguém. Por mais que os homens tentem se rebelar de Deus, quebrando as suas amarras, por mais que eles imaginem que são livres, e por mais que você imagine que é livre, você deve entender, quando você se livra das amarras de Deus, e quando você tenta rejeitar a Deus para viver segundo o seu interesse, você é escravo da carne, do mundo e de Satanás. E você vai então mergulhar na iniquidade. A incredulidade e negação de Deus levará cada um de nós à prática de pecados abomináveis contra o nosso Senhor. E faremos isto. Provavelmente, inicialmente, ou toda a vida em secreto. Quando não há ninguém que contemple, irmãos, isso é o que nós fazemos com frequência. É interessante. Quando nós sabemos que tem alguém nos olhando, nós não fazemos muitas coisas. Você está no trânsito dirigindo. Tem ninguém, nenhum policial rodoviário federal. Você corta para cá, não dá uma seta ali, entra aqui, rodeia por aqui, faz um monte de coisa. Quando você olha para o retrovisor e vê aquela luzinha piscando, você faz o que não faria se estivesse sozinho. Seta ligada, dá aquele negócio, ajeita o retrovisor, cinto está no lugar. Tem alguém me olhando. É assim geralmente. Quando nós negamos a Deus, é como se nós esquecêssemos. Deixássemos ele de lado, eu vou tentar negar Deus.
eu vou começar então a dar espaço a toda a miséria que há em mim. Mas eu posso fazer isso inicialmente escondido realmente. É de portas para dentro. Dentro dos muros da minha casa. É na minha sala, é no meu quarto, é no meu banheiro. É quando meu marido não vê, é quando minha esposa não vê, é quando meus filhos não veem, é quando o pastor não vê, é quando os presbíteros não veem, é quando ninguém me contempla. Eu quero fazer o que é errado. Terrível. Porque isso é o que nós chamamos de ateísmo prático de fato. Porque você diz que Deus é onisciente e soberano. Você então mete a cara no pecado, se esconde temendo mais aos homens, mas como o apóstolo Paulo diz em Hebreus, ele vai dizer, todas as coisas estão patentes e descobertas diante daquele que vê. Não há nada, meu irmão, que você faça, não há nada que nós façamos que o Senhor não saiba. Isso é terrível. Que loucura é a nossa quando nós damos espaço a isto. E que loucura é então tentar negar o Senhor para fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Veja, irmãos, se a incredulidade leva o homem, ou a rejeição de Deus, a negação de Deus, o deixar Deus de lado leva o homem à prática da iniquidade. O abraçar a Deus, o envolver-se com Deus, o reconhecer Deus na nossa vida, por outro lado, é o que nos levará à prática da piedade. Se nós somos aqueles que conhecem a Deus, não somos corruptos e miseráveis como aqueles que andam longe do Senhor, por mais que pequemos. Nós procuraremos reconhecer Deus e procuraremos reverenciar Deus. E procuraremos, em toda ocasião da nossa vida, em público ou privado, fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor, para o bem da nossa alma, para a prosperidade do reino de Deus e para a glória do nome do nosso Senhor. Não caiamos no engodo, mentira e malícia de Satanás, que quer fazer com que nós deixemos Deus de lado. Que nós o reconheçamos como nosso Senhor absoluto e façamos aquilo que é agradável a Ele. Façamos o bem. Uma vez agora salvos e capacitados pelo Espírito de Cristo que em nós habita. Mas os homens por aí, que não temem a Deus, estão descritos aqui por Davi e pelo apóstolo Paulo, são absolutamente depravados. Os ateus teóricos, ateus práticos, se encontram nesta condição. Mas veja, irmãos, o salmista Davi está lidando com uma realidade muito particular também dele. Extrapola essas dimensões, mas o verso 4 nos diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Ele faz uma pergunta, irmãos, retórica aqui, Davi. E ele vai nos mostrar que a rebelião e revolta dos homens que negam Deus não é somente uma rebelião que vai se limitar à oposição ferrenha contra Deus na vida e muitas vezes nos lábios. Mas isso pode se voltar contra o povo do Senhor. O texto nos diz, acaso não entendem? Aqueles que são os obreiros da iniquidade. Então veja, são aqueles que vivem mergulhados na transgressão do pecado. Eles são aqueles que a obra deles é a iniquidade. E não sabem fazer algo além disso, não sabem fazer algo senão pecar. Eles são todos obreiros da iniquidade, e ele diz que devoram o meu povo como quem come pão. Ele está dizendo assim, são estes obreiros da iniquidade que se levantam contra aqueles que estão num relacionamento pactual comigo. Que se levantam contra a minha igreja.
que se levantam contra aqueles que são amados por mim e os devoram, os ferem, os destroem, tentam de todas as formas trazer calamidades e angústia sobre aqueles que são meus amados. São esses homens, então, que se levantam contra o Senhor, contra Cristo e contra o povo de Cristo. Veja, irmãos, que essa é a realidade experimentada por ele. A prática da iniquidade, a rebelião contra Deus e a rebelião contra o povo do Senhor é fruto desse homem incrédulo e ímpio, que o levará, então, a fazer todo tipo de atrocidades cada vez maior, como que um buraco chamando outro buraco, um abismo chamando outro abismo, um pecado chamando outro pecado, levando cada vez mais o homem a um estado mais miserável de perversidade na sua própria alma, palavras, atos, vida. E aqui está a descrição, eles são assim. E o povo de Deus sofre. O povo de Deus sofre com a inimizade do mundo, dos homens maus que tentam, na sua iniquidade, ferir e comer como quem come pão o povo do Senhor. E não são poucos dentro da própria igreja de Cristo que dizem declarar-se crentes, mas que do mesmo modo são perversos e maus e que devoram aqueles que são do povo de Deus. Eles fazem isto. Eles experimentavam naqueles dias, Davi contempla esta realidade. Isso muitas vezes é o que nós experimentamos quando os homens se levantam contra nós. Mas nós veremos, irmãos, o que esse homem mau ele experimentará. Mas note o que o Salmo, o verso 4 nos diz, né? Ele diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Tem algumas traduções que colocam a interrogação aí ao final de como quem come pão. E então a declaração: não invocam o Senhor. Eles são iníquos, levantam-se contra o povo e também eles pecam por comissão, fazendo o que é errado, e pecam por omissão quando não invocam o Senhor. Calvino vai dizer que a invocação do Senhor aqui não se limita apenas à oração. Envolve isso. Eles não oram, eles não invocam a Deus. Eles só praticam a iniquidade. Mas ele vai dizer, extrapola essa realidade. Eles não servem a Deus piedosamente em todas as áreas. Eles não adoram ao Senhor, eles não cultuam a Deus. Eles não invocam o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a realidade deles. Então percebe, irmãos, como é decadente a miséria deste homem. Que nega a Deus, começa a viver como se Deus não existisse de fato. É alguém que não somente está mergulhado em todo tipo de miséria, mas ele ainda assim acha que é independente e autossuficiente. Ele não ora ao Senhor. A oração, irmãos, é a alma da vida. Piedosa. Não existe verdadeira religião, não existe verdadeiro homem piedoso à parte da oração. Aquele que é piedoso, ele vive na dependência do seu Deus, e isto é evidenciado quando ele abre os seus lábios e ora. Isso fica evidente quando, mais do que isso, ele serve a Deus adorando-o, cultuando-o na sua casa junto ao seu povo. Mas estes aqui não. Eles imaginam que não precisam de Deus. Eles são como que senhores da sua própria vida. Isso, irmãos, revela ainda mais a desgraça da vida do homem ímpio, ou daquele que se declara crente, mas na realidade é um homem mau e ímpio. Não adoram e não invocam o Senhor sinceramente. É dos lábios para fora, como os falsos mestres
dos dias de Cristo não invocavam o Senhor. Eram verdadeiros homens corruptos, cheios de iniquidade e rapina no seu coração. Por mais que elevassem a voz orando a Deus, eles não invocavam a Deus verdadeiramente. Eram verdadeiros ateus práticos. O homem impiedoso, irmãos, por outro lado, fazendo um contraste, é aquele que foi alcançado por Cristo e que se encontra invocando o Senhor, tendo sido salvo por Cristo. Não foi assim com Paulo, irmãos? Perseguidor da igreja. Homem mau e perverso, o Senhor Deus o salvou. A sua glória foi revelada diante de Paulo. Paulo então se rendeu a Cristo. Como Paulo foi encontrado, irmãos? Posteriormente, Paulo foi encontrado orando. Pouco tempo depois, testemunhando do Evangelho da graça de Cristo. É a marca do homem piedoso, salvo pelo Senhor. Se você não é um obreiro da iniquidade, se você não é um homem mau, mas alguém que fora salvo por Cristo, você vai ser alguém que vai invocar o seu Senhor nas suas orações e vai se envolver com a religião de Deus, fazendo aquilo que é bom no meio do seu povo, na sua casa, adorando, louvando, exaltando e invocando o nome daquele que é o teu Deus. Porque você foi alguém que foi tirado das trevas e foi transportado para a maravilhosa luz do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo. E a sua vida será absolutamente distinta do modo que viviam ou vivem os homens ímpios neste mundo. Eles não invocam o Senhor. Mas o que acontecerá, irmãos, com eles? Talvez eles imaginem ou expressem externamente para nós que vivem vidas e dias tranquilos. Mas a realidade, irmãos, o texto nos diz, é que eles serão tomados de grande pavor. O verso 5 nos diz, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Veja, o Senhor é aquele que fará com que estes homens fiquem apavorados, amedrontados, grandemente perturbados. Isso é o que eles realmente experimentam, irmãos. Por mais que tentem fazer o que fazem, por mais que tentem negar aquilo que negam, há uma consciência que absolutamente os acusam o tempo inteiro e eles são tomados pelo pavor da morte, do juízo final. São tomados de pavor, porque por mais que digam e neguem, no íntimo da sua alma eles sabem, há um juiz que julga a todos e eu vou sofrer esta condenação. Isso faz com que eles temam, tremam e se apavorem. Isto é o que muitos experimentam hoje. É o que muitos experimentavam nos dias de Davi. É o Senhor, então, que fará com que eles possam ficar apavorados, esses que se levantam contra o Senhor e vivem até o fim das suas vidas, mergulhados neste tipo de pecado, sem nunca se arrepender verdadeiramente. O pavor vai chegar neles. Já experimentam, mas com muito mais intensidade haverão de experimentar isto no grande dia do Senhor. Dia que eles tanto temem, por mais que neguem isto com os seus lábios. Mas, irmãos, enquanto esses homens serão tomados de pavor,
enquanto esses homens ficarão realmente grandemente amedrontados, o que é que acontecerá com o justo? Veja, eles ficarão apavorados porque alguém se levantará contra eles. E este que se levantará contra eles é alguém que está com alguns. É o próprio Deus, que está com a linhagem do justo. Porque o Senhor está com aqueles que o temem. Porque o Senhor está com aqueles que foram redimidos. Porque o Senhor é aquele que está com aquele que é verdadeiramente piedoso, porque fora salvo por Cristo. O Senhor, então, não somente defenderá o justo, mas se voltará com toda a sua fúria contra estes homens. Enquanto vivem hoje, experimentam juízos temporais na sua vida, mas haverão então de sofrer com Deus, então, pesando a sua mão sobre eles. Mas o Senhor é aquele que está com o justo. Ele está conosco. Com todos nós que experimentamos a graça da salvação em Cristo e que sofremos a oposição e a malignidade dos homens, mas nós devemos entender, o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, irmãos, o que nos poderá fazer o homem? O que poderá fazer contra nós o homem? Absolutamente nada. Eles haverão de se regozijar, não diante do Senhor. Eles vão tremer, apavorados diante de Deus. E nós podemos estar certos disto. Porque é isso que a Escritura nos ensina. Outra coisa que haverá, então, de experimentar, e muitas vezes podemos experimentar por parte dos homens maus, é que eles são aqueles que vão ridicularizar o homem piedoso. O texto nos diz, verso 6, meteis a ridículo o conselho dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Olha só. Eles zombam. Eles são aqueles que vão zombar da piedade. Eles vão zombar daqueles que procuram viver a vida cristã diante de Deus segundo a sua verdade. Eles são aqueles que vão zombar daquilo que você diz com respeito à criação dos filhos. Eles são aqueles que vão zombar e ridicularizar o que você diz com respeito ao casamento, ao matrimônio, a relação de marido e mulher, o que você diz com respeito à sua fé, com respeito ao mundo, o que você declara e pensa no que diz respeito à igreja, tudo aquilo que você faz e pratica, tudo aquilo que você pensa e declara, que está em conformidade com a verdade, eles vão então zombar como se nada fosse. Vão desprezar como se não fosse útil. Vão rejeitar como se fossem coisas insensatas, loucas. Eles vão zombar de ti. Você experimenta isso? Há quem diga algo para você sobre o que você pratica ou diz, zombando de ti? É possível que muitos não façam isso explicitamente, na sua cara, mas zombam. Homens ímpios, que não temem a Deus, são absolutamente contrários àquilo que você diz. E há muitos no poder, e em grandes manifestações no Estado e na sociedade, que revelam a zombaria e escarnecem de tudo aquilo que nós procuramos promover do que é piedoso. Mas por mais, irmãos, que experimentemos a maldade dos homens ímpios, que se levantam contra nós, que tentam não somente nos ferir fisicamente, mas ferir a nossa alma, a nossa consciência, e muitas vezes parecem monstros que haverão de nos engolir, como se fôssemos pão. O texto nos diz que o Senhor é o seu refúgio. Quem é o teu refúgio, irmão? O teu refúgio é Deus. O teu refúgio é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Como diz o Salmo 9, mais uma vez, no verso 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. O Deus, irmãos, que nos dá um abrigo seguro. Louco é quem se levanta contra esse Deus.
Louco é quem se levanta contra aqueles que são guardados por este Deus. Estes não têm onde se refugiar, se não for no próprio Senhor. Não haverá abrigo seguro algum para eles, se não correrem para o Senhor. Mas para nós, irmãos, isso deve nos dar paz e segurança. Isso deve trazer ao nosso coração uma tranquilidade que deve fazer com que os homens estranhem. Não deveríamos viver por aí, irmãos, assustados e assombrados, não. Devemos sim, como o salmista, chorar, como no Salmo 119, porque os homens não guardam a lei do Senhor. Nos entristecermos, porque eles dão espaço a todo tipo de maldade contra o Senhor e contra nós. Mas, irmãos, não podemos ficar tão medrosos imaginando que seremos esmagados e engolidos por eles, se o Senhor é aquele que tem nos guardado. Devemos voltar nossos olhos para aquele que é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém nunca o venceu. Ninguém nunca, jamais o vencerá. E nós estamos abrigados nele, seguros nele, ainda que a nossa vida tirem. Estamos unidos a Deus, a Cristo, na vida e na morte. Somos na vida ou na morte do Senhor. Ele é o nosso amparo e refúgio. Confie, descanse, esconda-se nele, mesmo em meio a toda a zombaria e oposição que os homens maus, totalmente depravados, praticam contra você. O teu Deus é contigo, como era com Davi e com seu povo naqueles dias. Eles zombam daquilo que deveriam promover. E nós, irmãos, o que faremos? Refugiados no Senhor, seguiremos promovendo, não o que é mal, mas o que é bom, piedoso e virtuoso. Continuemos com alegria, falando aquilo que Deus diz na Escritura sobre família, casamento, sociedade, bens, igreja, o reino, tudo. Certos de que o Senhor é aquele que está junto àqueles que são da linhagem dos justos. O Senhor é conosco. Mas ele então, irmãos, vai nos apresentar uma declaração final. Aqui, irmão, nos apresentando uma declaração maravilhosa daquilo que todos os homens precisam e que nós precisávamos e fomos alcançados por isso. Vai nos apresentar aqui, irmãos, o remédio para o ateu teórico, para o ateu prático. De onde vem então o remédio? De onde vem a cura? De onde vem a real mudança para esses homens? O texto nos diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Ele vai dizer, tomara de Sião. Está se referindo aqui, irmãos, mais do que ao Sião físico. Está se referindo à habitação de Deus. O Senhor habita em Sião. Lá está o seu trono. A declaração é, tomara de Sião viesse já a salvação de quem? De Israel, do povo do Senhor, das mãos dos homens maus. Então perceba que ele nutre a expectativa e a compreensão clara. Essa salvação e libertação só pode vir de um. É de Deus. De ninguém mais além dele. Não é dos homens deste mundo. Não é daqueles que nós imaginamos que podem ser os nossos salvadores. Mas do único Deus vivo e verdadeiro. Ele sabe que é algo que não depende dele. Ele sabe que é algo que ele não pode adquirir e fazer com a força do seu próprio braço. Ele sabe que é somente o Senhor agindo que poderá então trazer salvação para Israel.
E nós devemos, irmãos, do mesmo modo entender esta realidade, que é o Senhor, de fato, quem vem de Sião e salva aqueles que são seus, salva os pecadores incrédulos, salva aqueles que eram incrédulos, salva aqueles que eram ateus, salva aqueles que eram ateus ou são ateus práticos. Para que o homem abandone essa realidade, essa salvação tem que ter vindo de Sião. E veio. O Senhor veio de Sião. Cristo veio. Ele desceu ao mundo. Ele se humilhou neste mundo. Ele se fez carne neste mundo. Ele viveu neste mundo a vida que deveríamos viver. Ele morreu a morte que deveríamos morrer. E ele então concedeu salvação aos homens mais perversos deste mundo. Ele restaurou a sorte do homem. Ele restaurou a sorte do seu povo. Ele trouxe então aquilo que nós mais precisávamos no estado em que nós nos encontrávamos, irmãos. O Senhor olhou para o mundo e contemplou: não há um justo, mas enviou o justo, o único. Como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor enviou em sua providência, e a maior e mais gloriosa das providências de Deus é revelada na pessoa do seu Filho. E foi então única e exclusivamente através dele, e é única e exclusivamente através dele, que os homens que nós encontramos nas ruas, e muitas vezes dentro de nossas igrejas, depravados completamente, podem ser transformados. Você tem dúvida disso? O homem mais perverso que você conhece, mergulhado na mais profunda iniquidade que você pode imaginar. O homem mais perverso que você conhece, investido de todas as mais eficazes armas, se voltando contra o povo do Senhor e comendo o povo de Deus como se fosse pão. Aqueles que em sua loucura escarnecem de nós, podem ou não podem experimentar da parte de Deus, vindo de Sião, a salvação. Meus irmãos, o Senhor pode salvar o mais vil dos pecadores. A prova disso é que Ele nos salvou. A prova disso é que Ele nos resgatou. Então, quando abrimos a boca para dizermos: você é um depravado, você é um homem mau, sua condição é terrível, há também a necessidade de apresentarmos o remédio. Você vai poder dizer: mas o Senhor enviou de Sião a salvação. O seu filho foi morto para que você possa encontrar nele vida. Arrependa-se do seu pecado, creia em Cristo. Aproveite as oportunidades que você tiver para fazer e declarar tais coisas aos homens em que você se deparar neste mundo. Fale isso para aqueles que estão ao seu redor. Declare essa verdade para os seus filhos que não conhecem a Cristo. Apresentem a eles um Redentor. E então, irmãos, o que é que haverá de acontecer? Quando nós experimentamos e nós fomos salvos pela salvação que veio de Sião, a nossa sorte foi restaurada, irmãos. A sorte de nós que somos o povo do Senhor. Então, exultaremos por isso. Louvaremos isto. Louvaremos a Deus por sua graça. Então exultará Jacó. Parece que é uma referência a um homem em particular, mas ele diz: e Israel se alegrará. Aqui é o povo de Deus. A igreja de Deus. A igreja de Cristo.
Jacó exultará e Israel se alegrará, louvando a Deus pelo seu grandioso ato e majestosa obra de amor revelados na pessoa do seu Filho. Nós, irmãos, louvamos a Deus. É isso que nós fazemos, irmãos, todos os dias. É isto que nós fazemos aqui, quando nós nos reunimos. Todo dia do Senhor, todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, nós nos reunimos para exultar e nos alegrarmos na salvação que foi encontrada em Deus. E cantamos e louvamos os seus grandiosos atos e grandiosas obras e grandiosos feitos, louvando ao Senhor que nos tirou das trevas, do Senhor que nos resgatou da condenação miserável que nós nos encontrávamos. Aqui é o lugar mais apropriado para você louvar a este Deus. E aqui é o que você tem feito de mais importante nesta vida. E um dia teremos a graça de exultar e nos alegrarmos para todo sempre no nosso Senhor, quando estivermos com Ele para sempre. Não no dia do Senhor, que começou hoje e daqui a pouco termina, irmãos, está se findando. Mas no dia do Senhor eterno, exultando e nos alegrando no Senhor para todo sempre, porque Ele nos salvou e nos deu uma herança e uma esperança que é bendita. Mas e quanto a você que está aqui hoje e não conhece aquele que fora enviado de Sião? O que você espera? Você deve saber que haverá de experimentar algo. Você será tomado de grande pavor, porque o Senhor se levantará contra você. Mais terrível do que se deparar diante de Satanás, completamente irado contra você, pronto para tirar a sua vida. Mais terrível do que isso é se deparar com o Deus vivo. Porque, como diz o apóstolo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do Deus que é fogo consumidor. Do Deus que julga o mundo. Nada passa despercebido. Não imagine que você poderá permanecer longe do Senhor na sua incredulidade e que você não sofrerá por isso. O momento oportuno para você se reconciliar com o Senhor e ser tido como aqueles que são da linhagem dos justos, para que você possa então se abrigar da ira vindoura do Senhor, tendo como refúgio, para que você possa então se alegrar, você precisa se render a Ele. Arrependa-se hoje. Abandone o seu pecado. Abandone esta vida sua. Volte os seus olhos para o Senhor, que está absolutamente e completamente pronto para salvar o pecador. E o Senhor, certamente mais do que nós, se alegra com a salvação do ímpio. Corra para Cristo. Ele é abundante graça. E você encontra abundante graça nele. Uma misericórdia sem fim. E Ele te dará, como nos deu, a nós que não merecemos nunca, uma habitação celeste. E uma vida num lugar onde nunca mais haverá iniquidade. Só haverá alegria perpetuamente. E isto é oferecido a ti de graça. Corra para Cristo e serás salvo por Ele. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela graça que tivemos de ouvir a exposição da Tua verdade nesta noite.
Ó Deus, livra-nos de sermos insensatos, loucos e tolos. Dá-nos, Senhor, uma fé vigorosa, olhos fitos no Senhor. E livra-nos de vivermos no pecado. Livra-nos, Senhor, do ateísmo prático. Dá-nos, Senhor, temor e piedade do Senhor. E, Senhor, quanto àqueles que vivem na iniquidade, apresenta a eles o Redentor, Cristo. Que eles possam, ó Deus, encontrar salvação nele e possam então, uma vez salvos, exultar e se alegrar diante do Senhor. Tem misericórdia deles como tiveste, ó Deus, de nós. É o que te pedimos. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido